Bom dia, meus irmãos, graça e paz, em nome de Cristo. Que bom estarmos juntos para cultuar ao Senhor. Seja bem-vindo, cada um dos irmãos, você que nos visita, os irmãos que acompanham pela internet, sejam todos bem-vindos. Estamos já em clima natalino, dá para ver pela decoração, o nosso coração na expectativa daquele dia em que o Senhor retornará entre as nuvens com poder e glória. Isso que o Natal nos lembra, né? Nós estamos no advento, no momento da espera da chegada do nosso Rei. Vamos iniciar o nosso culto com uma leitura bíblica, Apocalipse, capítulo 5, verso 9 a 13. Eu convido você que está aqui, pode, a se colocar em pé para lermos juntos Apocalipse, capítulo 5, verso 9 até o verso 13. E eu vou ler os versos ímpares e convido os irmãos a lerem os versos pares, Apocalipse 5, de 9 a 13. Diz assim a palavra do Senhor: E entoavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com teu poder compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhares, de milhões e milhares de milhares. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, estava dizendo: àquele que está assentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos orar ao Senhor? Santo Deus, nós te louvamos neste dia. E aqui viemos te adorar, pois tu és o nosso Deus e nós somos o teu povo, rebanho do teu pastoreio, ó Senhor. Fomos salvos pelo sangue de teu Filho amado, o nosso Senhor Jesus Cristo, e até aqui temos sido guiados pelo teu Santo Espírito que habita em nós. Por isso, ó Deus, nos reunimos aqui para te cultuar, te adorar e te ofertar a honra e a glória devida ao teu nome. Recebe, Senhor, o nosso culto, a nossa adoração. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Vamos continuar louvando ao Senhor e cantando louvores a Ele. Graça e paz, irmãos. Nós vamos começar cantando um hino que diz uma verdade muito preciosa para nós. Diz que o Senhor está perto de todos aqueles que o invocam. Que coisa boa sabermos que no nosso dia a dia nós podemos clamar pelo Senhor e Ele está perto de nós, Ele vai nos responder, Ele vai nos atender.
a história do Natal e ver que os anjos, os pastores, todos cantaram na noite em que Jesus nasceu. E que privilégio nosso hoje também poder cantar o nascimento de Jesus, não só contar, mas cantar a história de Jesus. E é isso que nós vamos fazer agora. E o hino agora é uma convocação, um convite. Você vai convidar a todos à sua volta, aos irmãos, para virem juntos e cantar a mensagem que Jesus nasceu. Mais do que isso, que o Salvador, que o Deus conosco, foi presente na nossa história e nos salvou.
Obrigado, irmãos, podem sentar-se. Muito bem. Hoje é o domingo em que nós celebramos a ceia do Senhor. A mesa está posta e eu quero, nesta manhã, meditar com os irmãos justamente sobre a ceia do Senhor. Então eu convido você a abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 11. 1 Coríntios 11, verso 23 até o verso 26. Hoje nós vamos meditar sobre estes versículos. 1 Coríntios 11, 23 a 26. Eu vou ler e peço que os irmãos acompanhem a leitura da palavra do Senhor. Diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós te bendizemos nesta manhã e pedimos que fale ao nosso coração com a tua palavra, dando-nos instrução, animando a nossa vida e corrigindo a nossa trajetória. Abre o nosso coração para que compreendamos as maravilhas da tua lei e do teu evangelho. Em Cristo Jesus. Amém. Amém. Quantas vezes você já participou da ceia do Senhor? Você tem noção? Aqui na nossa igreja, nós celebramos a ceia uma vez por mês. Se você vem no culto da manhã e no culto da noite, então você celebra 2 vezes ao mês. Eu fiz mais ou menos um cálculo. Se você tem 10 anos que é batizado e que participa da ceia do Senhor uma vez ao mês, você já tomou a ceia cerca de 120 vezes. Agora, se você tem mais de 50 anos, como a Dona Di, só um pouquinho mais, né, Dona Di? Então você já tomou a ceia por volta de 600 vezes, com 50 anos de crente, batizado e tomando a ceia uma vez por semana. É engraçado que nós não fazemos as contas dessas coisas, da mesma forma como não fazemos as contas das vezes que almoçamos no domingo, aquele almoço especial de família. Porque a ceia do Senhor é uma refeição em família. É quando somos convidados e nos juntamos ao Senhor Jesus para celebrar a redenção feita na cruz. Então, embora nós não precisemos contar quantas vezes nós tomamos a ceia durante o ano ou durante a nossa vida de crentes, nós precisamos saber com certeza o que estamos fazendo. E o que é então a ceia do Senhor? E nessa manhã eu quero apresentar para os irmãos, a partir desse texto, uma pequena instrução sobre a ceia do Senhor. Sobre o que é a ceia do Senhor e como nós devemos participar dela. Em primeiro lugar, observe comigo o verso 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. A ceia do Senhor é um ato comunitário. O Senhor Jesus estabelece este rito
e ele estabelece este rito especificamente para a sua igreja. Repare, e Paulo está escrevendo a uma igreja, não a indivíduos, não a um crente específico, não a um pastor, mas à igreja de Corinto. E ele então diz: o que eu recebi do Senhor, eu também vos entreguei. A ceia foi entregue para os discípulos de Cristo celebrarem, porque a ceia é um ato comunitário. Quando a gente observa o contexto do capítulo 11, a partir do verso 17, Paulo está corrigindo a prática da ceia na igreja de Corinto, porque aquela igreja tinha perdido a noção de que a ceia era um ato comunitário, como uma refeição de família é um ato comunitário. Imagine que você programa na sua casa um almoço de família, só que alguém chega mais cedo, come a comida toda, e quando os outros chegam, não tem mais nada. Com certeza isso vai gerar problemas, né? Com certeza quando um marido acorda mais cedo e come o último pedaço de bolo se esquecendo da sua esposa, depois tem problema em casa. Percebam que era isso que estava acontecendo na igreja de Corinto. No dia da ceia do Senhor, alguns irmãos chegavam antes, comiam tudo, ao ponto de se embriagarem e se empanturrarem com a ceia do Senhor. Hoje nós não conseguimos fazer isso, né? Porque o nosso pãozinho é pequeno e o nosso cálice também. Mas o fato é que eles chegavam mais cedo, comiam tudo, e quando os outros chegavam não tinha mais nada. Porque eles perderam a noção de que a ceia do Senhor é um ato comunitário. 5 vezes, durante o capítulo 11, a expressão quando vos reunis, quando vocês estiverem juntos, 5 vezes essa expressão ocorre nesse contexto do capítulo 11. Uma vez no verso 17, uma vez no verso 18, uma vez no verso 20, uma vez no 33 e uma vez no verso 34. Quando vos reunis como igreja, quando vos reunis no mesmo lugar. Veja, Paulo está instruindo que a ceia do Senhor é um ato comunitário. Deve ser tomada no meio da igreja. Não é algo para indivíduos, sozinhos, nas suas casas, tomando. É por isso que, durante a pandemia, a nossa igreja não celebrou ceia virtual, para que você pudesse tomar na sua casa. Porque nós entendemos que a ceia do Senhor é um ato comunitário. É um ato que nós participamos juntos, reunidos num mesmo lugar, fisicamente, presencialmente. A ceia do Senhor não deve ser celebrada individualmente, nem, por exemplo, em casamentos, quando um noivo e a noiva participam e os demais ficam apenas observando. Embora seja uma prática, de certo modo, até comum, mas a ceia do Senhor é um ato comunitário. E se nós perdermos a noção disso, a ceia do Senhor se perde no seu significado, porque é quando muitos se tornam um corpo. A ceia do Senhor expressa a unidade da igreja do Senhor, do corpo de Cristo. Por isso deve ser celebrada no meio da comunidade. Não sei se os irmãos sabem, mas certa vez a ceia do Senhor foi celebrada na Lua. Os irmãos sabiam disso? Naquela expedição dos astronautas americanos, um deles, sozinho na Lua, tomou a ceia. Vejam. Por quê? Ele não tinha o conceito de que a ceia é um ato comunitário. Nós precisamos nos lembrar disso, queridos. A ceia só faz sentido no meio da reunião do povo de Deus. A ceia só faz sentido quando nos reunimos como igreja e participamos juntos, porque a ceia é um ato comunitário. Não tem como participar sozinho. Não tem como participar sem fazer parte de uma igreja. Você precisa estar inserido em uma igreja local, para que você participe da ceia do Senhor, porque ela é um ato comunitário. Mas em seguida, a ceia do Senhor não é apenas um ato comunitário, mas também é um ato espiritual. Observe o verso 24, diz assim:
na noite em que foi traído, o Senhor tomou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. A expressão isto é o meu corpo é uma expressão altamente debatida ao longo da história da igreja. Existem pelo menos quatro posições ou interpretações sobre o que significa isto é o meu corpo. Eu não tenho o objetivo aqui de expor cada uma delas, mas eu quero apresentar aos irmãos que isto é o meu corpo significa nada mais, nada menos do que a presença espiritual de Cristo no meio da igreja. Quando ele olha para o pão e quando ele olha para o cálice, ele diz: isto é o meu corpo. Ele está dizendo que ele se faz presente, representado nos elementos, espiritualmente. É como você pega uma bandeira do Brasil e coloca num outro país, e vem alguém daquele outro país e rasga ou pincha a sua bandeira. Aquilo é uma ofensa contra o Brasil, porque a bandeira representa a nação. Assim, os elementos representam, de fato, Cristo espiritualmente. De modo que quando nós participamos da ceia do Senhor, Cristo está no nosso meio espiritualmente. E pela fé, capacitados pelo Espírito Santo, nós nos alimentamos dele. É isso que ele diz, por exemplo, no Evangelho de João. Abre a sua Bíblia em João capítulo 6, versículo... Nós vamos passear um pouquinho, mas João 6:51, quando o Senhor Jesus acaba de multiplicar os pães e as pessoas estavam alvoroçadas, querendo mais, e ele então tem uma discussão e ele fala que, na verdade, ele é o pão da vida. João 6:51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. Óbvio que Jesus não está falando comer literalmente, Jesus não está falando sobre canibalismo, nem a ceia do Senhor representa nenhum tipo de canibalismo, mas Jesus está falando de uma realidade espiritual, em que nós nos alimentamos dele. Obrigado. Observe também o verso 54 de João 6. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Em outras palavras, Jesus está dizendo que nós nos alimentamos dele espiritualmente, nós nos achegamos a ele pela fé. Espiritualmente recebemos vida e recebemos renovação espiritual. Nós, no momento da ceia do Senhor, participamos de Cristo e nele somos alimentados, somos vivificados, somos restaurados, somos perdoados, porque é isso que acontece na ceia do Senhor. Ele se faz presente espiritualmente no meio do seu povo. É por isso que a ceia é um momento santo, que a ceia é um momento especial na vida da igreja, porque o próprio Cristo se faz presente espiritualmente. Não é à toa que aqui em 1 Coríntios, Paulo exorta a igreja a celebrar a ceia de forma correta, porque alguns ali estavam sendo disciplinados pelo Senhor, porque não estavam participando de forma correta da ceia, a ponto de ficarem doentes e a ponto de alguns morrerem por conta disso, porque a ceia do Senhor é santa por causa da presença espiritual de Cristo. Portanto, meu querido irmão, minha querida irmã, ao participar da ceia do Senhor, seja alimentado em Cristo Jesus, espiritualmente renovado, santificado, porque o lugar que nós estamos é terra santa.
A ceia do Senhor é um ato comunitário, mas a ceia do Senhor é um ato espiritual, em que Cristo se faz presente no nosso meio. E nós devemos então tremer diante dele. E nós devemos em santidade nos consagrarmos diante dele, porque ele se faz presente. Mas a ceia do Senhor também é um ato memorial. Observe o verso 24. Ele diz: fazei isto em memória de mim. No verso 25 ele também fala: por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. A ceia do Senhor é um memorial. Isto é um ato que nos traz recordações de algo que aconteceu, que foi o Senhor Jesus Cristo sendo entregue na cruz do Calvário, no lugar do pecador. Agora repare, querido irmão, que a ceia não deve nos trazer apenas uma memória distante, apenas uma certa lembrança cognitiva. Não, a ceia deve nos colocar lá no Calvário. A ceia deve fazer com que a nossa imaginação possa aprender, possa vivenciar aquela experiência da cruz. É para isso que serve um memorial. A ceia do Senhor, então, tem essa função. Você já teve a experiência de passar por um lugar que você já esteve antes, e aquele lugar desperta em você alguma coisa? Tem gente que passa por um lugar e começa a rir porque lembra de coisas que foram engraçadas naquele ambiente, naquele lugar. Outras pessoas passam por um determinado lugar e se entristecem ou choram porque vivenciam de algum modo aquelas experiências que tiveram naquele mesmo lugar num tempo passado. Isso acontece também com o cheiro. Quem de nós não passa por um lugar, sente um cheiro de comida boa e lembra de uma determinada situação? Ah, esse feijão está com o cheiro do feijão da minha mãe. Esse frango está com o cheiro de almoço de domingo. Porque nós lembramos a partir dos nossos sentidos e vivenciamos, a ponto às vezes de salivar na nossa boca. Eu estou vivendo uma experiência interessante com a gravidez da Débora. Temos conversado com algumas mulheres e elas contam para a gente sobre as experiências do enjoo. E algumas mulheres, mesmo depois de anos que já tiveram seus filhos, quando sentem o cheiro de determinado alimento, ainda hoje enjoam, porque relembram daquela experiência. Veja, se nós somos assim com coisas corriqueiras da vida, como alimentação, ou um lugar em que nós já estivemos, Deus conhece a nossa estrutura e sabe que nós precisamos nos lembrar do Calvário. É por isso que a ceia foi nos dada, para nos ajudar em nossa fraqueza, para que nós nos lembremos daquilo que Jesus fez por nós ali. Repararam que na ceia nós vemos os elementos, o pão e o vinho, nós tocamos no pão e no vinho, nós cheiramos o pão e o vinho, nós experimentamos do pão e do vinho, nós estamos ouvindo sobre isso, todos os 5 sentidos que temos estão ativos neste momento, para que nós tenhamos uma experiência de recordar, de vivenciar aquela experiência salvífica em que Jesus se deu no nosso lugar, em que as suas mãos foram perfuradas, o seu lado foi furado com uma lança, a sua cabeça sangrava com uma coroa de espinhos, o seu corpo agonizava no madeiro. Cristo foi entregue como um cordeiro mudo diante dos seus tosqueadores e diante de Deus foi
foi tomado, foi massacrado, foi moído por conta do pecado, do nosso pecado. É essa experiência que nós precisamos recordar na ceia do Senhor, para que sejamos alimentados, para que a nossa vida faça sentido, para que entendamos que nós servimos o Deus que nos salvou do império das trevas, da condenação do pecado e da morte. A ceia do Senhor é um memorial. E cada vez que participamos, nós devemos, pela fé, nos lembrar do Calvário. E lembrar que ali na cruz era o nosso lugar. Mas que pela graça do nosso Deus e a pessoa de Jesus Cristo, Ele foi moído em nosso favor. Ele morreu e nós vivemos. Ele sofreu e nós fomos salvos. A ceia do Senhor é um memorial. Então repare que a ceia do Senhor é um ato comunitário. Olhamos ao redor, não somente para nós mesmos. A ceia do Senhor é um ato espiritual. Olhamos para cima, pela fé, experimentamos de Jesus Cristo. A ceia do Senhor é um memorial. Olhamos para trás, para aquilo que já foi feito em nosso favor. E por fim, a ceia do Senhor é um ato profético. Observe o verso 26. Depois de ter comido o pão e bebido do cálice, Jesus disse: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. A ceia do Senhor é um ato profético. E por ato profético aqui, não entenda pensamentos de adivinhação ou declarações simplesmente, mas entenda ato profético como ato de anunciar a palavra de Deus. Como ato de anunciar, assim diz o Senhor. Jesus Cristo morreu na cruz, como diz a Escritura, e ressuscitou ao terceiro dia, como diz a Escritura, e dá vida eterna a todo aquele que nele crê, como diz a Escritura. A ceia do Senhor, então, é este ato profético, que nós anunciamos o Evangelho ao mundo, e anunciamos o Evangelho a nós mesmos, todos os meses. É isso que a ceia do Senhor nos lembra. Mas não somente nos lembra daquilo que já foi feito, mas a ceia do Senhor nos faz olhar para frente, para o futuro que virá, quando o Senhor Jesus estiver retornando e chamar a sua igreja para a ceia, para as bodas do Cordeiro, que o Senhor Jesus está aguardando para participar conosco. Por isso ele diz: anunciais a morte até que Ele venha. Nós então observamos que a ceia é esse ato profético que mostra que um dia o Senhor Jesus retornará. Apocalipse 19, verso 9 diz: bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Nós aguardamos aquele dia. Cada vez que participamos da ceia, nós estamos relembrando que um dia o Senhor Jesus voltará. Um dia nós estaremos celebrando juntamente com toda a igreja dele, juntamente com todos os santos, com todos os salvos, juntamente com todos aqueles que também foram remidos por este sangue precioso. Nós celebraremos as bodas do Cordeiro. É isso que a ceia anuncia. Ela é, portanto, um ato profético. A ceia é um ato comunitário. A ceia é um ato espiritual. A ceia é um ato memorial. E a ceia é um ato profético. Quem pode participar da ceia? Todo aquele que é um seguidor de Jesus e foi batizado numa igreja evangélica pode e é convidado a participar da ceia. Ah, mas eu sou tão pecador. Ah, mas eu tenho falhado tanto com o Senhor. Todo aquele que crê em Jesus, foi batizado, é membro de uma igreja evangélica,
pode participar da ceia do Senhor. Se você está, então, sofrendo por conta dos seus pecados, venha ser curado na mesa do Senhor. Se você está desanimado na fé, venha ser animado na mesa do Senhor. Se você está frustrado e sem direção na sua vida, venha encontrar propósito na refeição da mesa do Senhor. Se você é um crente no Senhor e está grato pela salvação em Cristo, venha celebrar esta salvação que te alcançou na mesa do Senhor. Venha celebrar o Senhor na ceia do Senhor. Nós iremos fazer isto agora. Nós iremos participar da ceia do Senhor. Se você é um membro desta igreja, ou mesmo um membro de outra igreja evangélica, que foi batizado numa igreja evangélica, você pode e é bem-vindo a participar conosco. Se você não é batizado numa igreja evangélica, ou mesmo não é um seguidor de Jesus, nós queremos te encorajar nesse momento a refletir sobre isso, porque o Senhor Jesus veio ao nosso mundo, viveu uma vida de perfeita obediência a Deus, coisa que nós não conseguimos fazer, mas morreu numa cruz, no lugar do pecador, ressuscitando ao terceiro dia, para dar a salvação a todo aquele que, arrependido dos pecados, crê em Jesus Cristo. Eu quero convidar você então a entregar a sua vida ao Senhor nesse momento. E nós rogamos que o Senhor toque o teu coração, para que em breve você participe da ceia conosco. Eu vou dar um tempo para que os irmãos, em oração silenciosa, consagrem a vida diante de Deus e se preparem para esse momento. Enquanto os irmãos oram, eu convido os oficiais a virem e se colocarem aqui à frente para servirmos após esse breve momento de oração silenciosa. Santo Deus, quando nós somos deixados em nossos próprios enganos, com certeza transgredimos a tua lei e a cada instante pecamos contra ti. Por isso, ó Senhor Deus, perdoa o nosso pecado. Nós, por vezes, adoramos a criatura no lugar do Criador. Perdoa o nosso orgulho, a nossa tolice, a nossa falta de amor. Perdoa-nos em Cristo Jesus. Lava-nos de todo o pecado e injustiça. Então, nós louvaremos o teu nome para todo sempre. É assim que nos achegamos a ti, ó Deus, nesse momento da Santa Ceia. Ó Senhor, faz presente aqui no nosso meio. Oramos com muito temor, mas confiantes que o Senhor nos recebe pelo sangue precioso do nosso Salvador Jesus Cristo, em quem oramos. Amém. 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 Como nós meditamos, o pão representa o corpo de Cristo que foi entregue na cruz. E o fruto da videira, que no nosso caso é o suco de uva, representa o sangue dele derramado para a remissão dos nossos pecados. Nós vamos orar agradecendo ao Senhor pelo pão e pelo cálice.
E em seguida, aqueles que forem participar da ceia, eu peço que se coloquem em pé. Marcos Deman, meu irmão, você pode orar agradecendo ao Senhor pelos elementos? Oremos. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai, porque nós estamos aqui reunidos para mais uma vez, Pai, celebrar a Tua ceia, Pai. Queremos Te agradecer porque o Senhor tem nos sustentado, queremos Te agradecer porque o Senhor tem cuidado de nós, Pai. Queremos Te pedir, Senhor Deus, que o Senhor nos una como igreja, que o Senhor afaste qualquer contenda, que o Senhor perdoe os nossos pecados, como o pastor Vinícius pediu, Senhor Deus. Cuida, Senhor, do Teu povo. Dá, Senhor Deus, que nós possamos celebrar essa ceia de coração, conscientes daquilo que nós estamos fazendo. Não deixa, Pai, que ninguém tome a ceia de qualquer jeito, Senhor Deus. Dá que todos nós possamos sempre nos lembrar do Calvário, sempre nos lembrar da Tua obra na nossa vida. Amém, é isso que eu te peço e te agradeço. Com o nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, Deman. Bem, irmãos, hoje nós temos um aparato novo. Os oficiais irão pegar o pão e entregar na sua mão, tá bom? Então você pode, após receber, agradecer os nossos oficiais, continuar em espírito de oração cantando ao Senhor e se assentar e aguardar para que participemos juntos. Por favor.
nos colocar em pé para participarmos juntos. Como igreja, nós participamos do corpo de Cristo. Louvado seja o Senhor. Por semelhante modo, o Senhor tomou também o cálice e deu aos seus discípulos, e eles participaram. Nós iremos distribuir o cálice da mesma forma. Você pode pegar, se assentar agradecendo ao oficial e esperar para participarmos juntos. Todos receberam? Vamos participar juntos aqui. Que Jesus te abençoe, você e sua família. Milton, que Jesus te abençoe, você e sua família. Jesus te abençoe. Amém. Vamos nos colocar em pé, queridos. Opa, obrigado. O fruto da videira representa o sangue de Cristo, o sangue da nova aliança. Nós temos aliança com Deus por meio do sangue que foi derramado. Participemos juntos.
Louvado seja o teu nome, ó Senhor. Obrigado por tão grande salvação que nós recebemos em Cristo Jesus. Nós que não éramos dignos, nós que ainda hoje continuamos pecadores, ó Deus, mas pecadores resgatados, pecadores salvos pelo Cordeiro, pecadores que se tornaram teu povo, tua família. Por isso recebe o nosso louvor, a nossa adoração, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos chegando ao final do nosso culto e eu quero dar um aviso aos irmãos, muito importante. Hoje a nossa escola bíblica, podem sentar, hoje a nossa escola bíblica vai ser no Peniel, com uma gincana entre todas as turmas, desde as crianças até os adultos aqui. Cada um participando conforme a sua capacidade. Então, dos adultos, nós vamos exigir nada mais, nada menos do que o Salmo 119 de cor. Tá bom? Então, estão preparados para isso? Mas o fato, irmãos, é que, encerrando o nosso culto, todos os irmãos estão convidados a ir para o Peniel. Se alguém não souber o endereço, pode ir sendo guiado, irmos juntos daqui. Se alguém precisa de carona para ir para o Peniel, nos procure, porque creio que a maioria dos irmãos aqui irão e tem lugar no carro, no meu próprio carro tem vaga, tá? Vamos juntos, participemos da nossa gincana bíblica lá no Peniel. Vamos encerrar o nosso culto com uma oração. Peço que os irmãos coloquem em pé novamente. Presbítero Carlos, o senhor pode orar, em seguida a bênção do Senhor. Querido Deus, na tua presença, Senhor, nós estamos finalizando esse culto público, Senhor, onde lembramos o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário em nosso lugar. Nós te louvamos, Senhor, por sua bondade para conosco, pelo teu amor para conosco, Senhor. Obrigado. E, ó Deus, nós queremos, ó Deus, constrangidos por ti mesmo, pelo teu amor, e, ó Deus, na esperança do céu, e estar, ó Deus, cada dia mais testemunhando de Jesus no nosso viver, Senhor. Nos ajude a isso, que o teu Santo Espírito nos ilumine a isso, que o nosso coração possa estar disposto a isso, Senhor, de maneira que o seu nome seja honrado e glorificado nas nossas vidas, Senhor. Tem misericórdia de nós. Nos ajude a isso, Senhor. Nós oramos, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Santo Espírito de Deus, seja com todos vós e com todo o povo de Deus espalhado em toda a terra, hoje e até a volta esperada e gloriosa do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Sentai-vos, queridos.